É uma alegria nessa noite de Copa do Mundo e vamos falar sobre o jogo da vida nessa palestra de hoje que tem um título muito interessante, né, chamado As Árvores que Jogam. Trouxe aqui essa árvore para representar a energia da palestra de hoje e mais interessante do que a Copa do Mundo é a gente poder olhar para a verdadeira Copa que existe na vida, que é a Copa do desenvolvimento. Nós somos árvores, só que a gente é um tipo de árvore que anda, que fala, que pensa. Nós somos um tipo de árvore e que quando a gente utiliza essa analogia, que a maioria dos pensadores da humanidade, grandes líderes, trazem essa analogia para que nós seres humanos possamos ter uma referência na natureza sobre nós mesmos. E esse processo da gente poder entender que a natureza nos ensina, ela nos entrega um poder de reconhecer a nossa natureza, faz com que a gente avance muito mais rápido no caminho do crescimento pessoal e na identificação da natureza humana. Em que sentido que nós somos árvores? Eu vou poder falar na palestra de hoje em 4 principais características que as árvores têm e que nós, seres humanos, podemos nos apropriarmos dessas características para elevar a nossa performance na evolução da vida. Todos nós podemos sim ou sim nos compararmos às árvores já desde a semente. Jesus Cristo, tantos outros mestres falaram que semear a consciência, semear o ser humano, ele é uma semente e todos nós temos uma natureza. E essa natureza que é evolução, que propõe evolução, ela tem características. E essas características, elas podem ser potencializadas quando uma pessoa tem a consciência da característica da semente que ela tem. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com você e uma das características principais que eu tenho é a comunicação. E eu posso dizer para você que falar sobre assuntos de evolução humana, desenvolvimento humano, é uma forma de eu oferecer um fruto para as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, nesses 10 anos que eu estou trabalhando com coach, que eu comecei em 2008 a trabalhar com coach, mas estudo desenvolvimento desde 2004, de lá para cá eu venho despertando e desenvolvendo as características da minha árvore interna no meu processo de evolução. E identificando e potencializando cada vez mais as características da minha semente. Ou seja, eu não nasci para ser médico da medicina tradicional, eu não nasci para ser dentista, eu não nasci para ser um pintor, eu não nasci para ser um organizador de viagens de turismo, apesar de eu ser formado em turismo. Ou seja, durante todo o processo dessa jornada de autoconhecimento foi me possibilitando encontrar e compreender qual é a essência da minha semente, qual é o potencial principal da minha árvore. E esse processo da gente reconhecer a nossa natureza nos permite, e se caso não souber ainda, nos permite entrar no processo da busca. Buscar qual seria o principal fruto que eu posso oferecer da minha vida para a humanidade. Então essa é uma característica que todas as árvores têm, elas oferecem algo para a humanidade. Elas, dentro do processo de evolução, elas entregam algo. Nem toda árvore oferece fruto comestível, mas toda árvore oferece um benefício para o bosque em que elas estão inseridas. E isso tudo faz parte da nossa natureza como ser humano. E estar num processo de evolução e de compartilhamento dessa evolução com os demais. Vamos começar agora falando por essas 4 principais momentos das árvores e que tem muito a ver, que falam muito sobre nós seres humanos. Mostrando a minha arvorezinha aqui, na parte de baixo, aqui na base, tem as raízes. Porém, antes das raízes, precisa ser plantada a semente. E a semente, ela vive um processo de escuridão, um processo de umidade. Ou seja, ela precisa estar debaixo da terra em um ambiente úmido para ela começar a desenvolver as raízes e aí essa planta começa a buscar a sair de dentro da terra para buscar luz e oxigênio.
E nesse processo a evolução humana é muito interessante porque a maioria dos mestres, dos mentores, de pessoas que estão em busca do crescimento, eles passaram por um processo de recolhimento, um processo de busca, de interiorização. A semente, quando ela está num processo de umidade e escuridão, seria aquela característica do ser humano quando ele esquece o mundo externo, deixa o mundo externo um pouco de lado e vai profundo dentro do seu ser em busca de reconhecer as suas origens, a sua verdade, a sua fortaleza. E esse processo de interiorização é o processo que muitas pessoas já estão vivendo, que é do autoconhecimento, que é, quem sou eu nesse mundo? O que eu faço? Qual que é a melhor maneira de servir as pessoas? O que realmente eu estou fazendo com essa vida que vibra em mim? E esse processo de busca e interiorização é a parte onde a semente é plantada, ou seja, voltar-se para dentro de si mesmo, deixando um pouco o mundo de lado e entrar num processo muito profundo de descobrimento. E aí, quando você começa a se descobrir, começa a fortalecer as raízes. O que significa as raízes de uma árvore? Significa você saber honrar as suas origens, honrar pai e mãe. Se você não tiver a capacidade de ter um relacionamento interno muito profundo e verdadeiro com seu pai e a sua mãe, provavelmente a sua árvore vai faltar as raízes principais. E qualquer vento, qualquer adversidade vai balançar a estrutura dessa árvore. Por isso é fundamental que você possa olhar para seus pais, para seus ancestrais e reconhecer que você só existe porque é um fruto de uma árvore que deu a oportunidade de uma nova vida. E olhar para os pais significa você olhar com os olhos da verdade, da essência, e não com os olhos do julgamento, porque muitas vezes a gente olha para os nossos pais ainda com filtros, ainda com as histórias do passado, com todas aquelas questões que impedem da gente, os sofrimentos, né? Aquelas situações que foram distanciando, inclusive, às vezes, do amor verdadeiro que existe entre pai e filho. E essa proximidade de dissolver, né, todos os erros, todas as histórias de sofrimento, vai aproximando e fortalecendo a nossa raiz. E essas raízes que parte primeiro de pai e mãe e também de todos os ancestrais, toda a linhagem ancestral, nos permite honrar outras virtudes da vida, que é honrar o sol que traz a vida, honrar a lua que mexe com todas e influencia com o elemento da água no planeta, honrar tudo que possibilita a vida, os alimentos, honrar tudo aquilo que possibilita que você possa, o celular que está conectado, você está assistindo pelo computador da sua casa, a internet. Se você não honrar pai e mãe, você não vai conseguir valorizar as coisas que existem na vida, que possibilitam a vida. Então as raízes, quanto mais profundo, quanto mais profunda, um sentimento mais puro, mais verdadeiro, ele vai dar mais estrutura e capacidade para nutrir a árvore. Toda árvore que tem uma raiz enfraquecida, por mais alto que ela possa se elevar, ela cai com facilidade. Então os olhares para as raízes é fundamental e de extrema importância. Agora uma atenção que eu quero trazer aqui com relação às raízes. Nós seres humanos precisamos saber de onde a gente vem. Honrar a cidade natal, a família, com a história que teve. Porque minha família, meus tios, meus irmãos, não importa. Honre. Se curve frente a tudo isso e agradeça, porque com parte através dessa história de família é que constrói a sua história. Agradeça a cidade que você mora. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto daqui, minha cidade. Honre a tua cidade, a sua cidade natal, a cidade que você vive atualmente. Essa cidade, ela te abençoa, ela te dá a possibilidade de você evoluir. E esse aspecto de você honrar traz a seguinte atenção. Ter raízes significa não ter raízes não é igual a ter âncoras. A raiz significa sei da onde vim, agradeço e me nutro de toda essa energia e esses nutrientes. Porém, no meu desenvolvimento como árvore,
eu não devo ter âncoras, porque a âncora é aquela pessoa que está apegada à família, agarrada às histórias da família, apegado àquele universo que às vezes a história da família propõe e que atrasa o desenvolvimento. Esse é um dos pontos que eu quero que você observe na sua vida. Você ainda está muito próximo, apegado às histórias da família, porque não é nem a proximidade física. Não quer dizer que você tem que mudar de cidade, tudo isso. Às vezes é importante porque você corta certos laços. Por outro lado, o que eu estou falando é apegado às histórias, apegado, não consegue ficar longe, tem muito apego a essa energia familiar. E tem pessoas que atrasam seu desenvolvimento, sua evolução, porque ao invés de ter raízes, acaba tendo âncoras, ou seja, que deixa de evoluir, deixa de dar o próximo passo no seu processo de evolução por apego, por medos. Então, observe se na sua vida você tem raízes saudáveis e você tem também a liberdade para dar o próximo passo, para viver a sua jornada, viver suas experiências, andar pelos lugares que você deseja andar, sem ter tanto medo de aprovação, sem ter tanto medo de reconhecimento. Porque se eu fizer diferente do que meus pais dizem, eu vou fracassar. Não, a vida de evolução, ela reconhece os ancestrais, toma o poder e a bênção para olhar para o futuro. Eu, como coach, ontem inclusive estava compartilhando com um amigo que um dos desafios que eu tenho como coach é justamente esse: fazer com que pessoas passem a olhar para o seu futuro. Olha, querido, olha, querida, tem um futuro pela frente. Tem tantos anos de vida pela sua frente que quem sabe se você começar a olhar para o seu futuro e ver o que você quer viver, como você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, as coisas que você quer viver, as experiências que você quer viver, se você olhar mais para o teu futuro, você vai ver possibilidades de crescimento e evolução muito rápidas. E esse é um desafio, porque o que eu vejo muito nas pessoas, as pessoas olhando para o passado, voltadas para o passado, e o passado já não tem mais resolução. São pessoas que estão em sofrimento por perder alguém que ama, pessoas que estão em sofrimento porque viveu uma história que não está bem resolvida, pessoas que estão em sofrimento porque estão tentando ainda um lugar, estão disputando lugares dentro da família, dentro de algo, e não estão olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Esse é um aspecto muito importante para todos nós. E isso significa levantar as âncoras, viajar pelo mundo se for necessário, sabendo de onde vem, honrando o lugar da onde viveu, livre. Então, nessa palestra, as árvores que jogam, você, como árvore, para começar a jogar o jogo da vida, é imprescindível que você deixe, não serve mais, e mudar a fase, mudar de etapa. Quanto tempo faz que você não muda de etapa, que você não solta aquilo que não serve mais para encarar aquilo que está por vir? Olhar mais para o futuro, olhar mais para o futuro. Leve em consideração isso, porque o jogo da vida acontece agora. O jogo da vida não acontece no passado. Nós estamos agora preparados. Olhar para o passado, para as coisas que você viveu, ou tem pessoas que ficam contando as conquistas do passado. E quais são suas conquistas de agora? Quais são as conquistas do futuro? Você está olhando para o seu futuro? Você está olhando para o seu norte de vida? Toda árvore que busca evoluir, ela não fica só na parte da raiz. Ela busca um próximo passo que é o tronco. E o tronco tem 2 características principais. O tronco é a característica de ser um servidor e ser um líder. O que significa o tronco? Significa você ter estrutura na sua vida. E a estrutura é fundamental para que você possa ancorar a força da sua existência, da sua presença aqui nesse planeta, nessa vida que te cabe, nessa vida que a vida te presenteia. Você precisa ter essa estrutura. As raízes fortalecem e nutrem, e a estrutura vem do tronco. E tem essas 2 características: ser um seguidor para aprender com quem pode ensinar algo, para aprender com qualquer situação que aconteça na sua vida,
se tornar um aprendiz, ser um aprendiz. Seguidor é igual a se tornar um aprendiz. Do que, Cartan? De um mestre? De um mentor? Sim, porque essas pessoas podem te ensinar, mas o aprendiz verdadeiro é aquela pessoa que aprende de qualquer coisa. Aprende quando ganha, aprende quando perde, aprende quando empata, aprende quando demora para as coisas acontecerem, aprende de tudo que existe. E esse processo de aprendizagem é uma necessidade fundamental para o processo de desenvolvimento da árvore interior. Se você não é um aprendiz, você provavelmente não vai evoluir. E para você evoluir, você tem que abrir a mente, abrir o coração, abrir a mente para quê? Para ver as coisas que estão disponíveis para te ensinar. A cada momento a gente tem algo acontecendo. A cada momento tem um exemplo, a cada momento tem uma situação. Cartão, eu estou sofrendo muito, uma situação desconfortável, estou em desespero. Ótimo! Esse é o teu momento de aprender algo novo. Esse é o momento de você passar a ser um seguidor da situação que está se apresentando e esse seguidor que aprende, que toma o ensinamento para si. Para quê? Para evoluir, para dar um próximo passo. E a segunda característica do tronco é ser um líder. Toda árvore que não se torna com uma estrutura de liderança vai ser uma árvore mole, sem capacidade de sustentar tudo o que vai acontecer depois na copa da árvore. Por que é necessário ser um líder? Um líder é aquela pessoa que olha para o mundo, vê o que serve desse mundo, vê o que não serve e com o que serve desenvolve a capacidade de influenciar as pessoas para o bem. O líder é aquela pessoa que confronta situações, características, costumes, comportamentos que não levam à evolução. E esse é um grande desafio. Todos nós temos um grande desafio na nossa vida, porque não existe evolução sem liderança. Se você não tomar o poder da sua vida e falar para você mesmo, hoje eu sou líder da minha vida, vou fazer aquilo que realmente importa para mim e me conduz a viver um processo de evolução. Se você não fizer isso, o mundo vai dizer para você como você tem que agir. O mundo vai colocar provas de que se você não fizer dessa maneira, você não vai ser bem quisto, você vai ser rejeitado, você vai ser julgado. E o mundo está preparado para julgar você. Tá? O mundo está preparado para olhar para você nos teus aspectos negativos. Essa é a realidade do mundo que a gente vive. Estamos mais focados no negativo e na debilidade do que no positivo e na virtude. E eu, como teu coach, estou aqui falando para você. Se você não tomar o poder da sua árvore interna e falar assim, eu quero que a minha vida vá para lá, não espere que o mundo diga para você para onde você deve ir. Você é que deve decidir ir para onde você quer ir. A árvore, por natureza, ela cresce para cima. Você não vê uma árvore crescendo para o lado, salvo que seja um ramo, mas o tronco principal de todas as árvores, pelo menos das árvores que eu conheço, não quero dizer porque eu não sou o dono da verdade, mas todas as árvores que eu alcancei conhecer na minha vida, nessa vida, elas crescem para cima. Elas não crescem para o lado sem raiz, não, elas crescem para cima. E crescer para cima significa você tomar o teu centro e falar, eu quero que a minha vida vá para lá. E não deixar a vida ir para qualquer lado, te levar para qualquer direção. A direção quem deve dar é você. E isso requer poder, autoconfiança, autoestima, poder de decisão, autorresponsabilidade para assumir o que deu certo, para assumir o que deu errado. Olhar para as pessoas que estão ao seu redor e falar, você me ama, então se você me ama independente do norte que eu der para a minha vida, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou tomar esse norte, não vou assumir o poder da minha vida porque eu tenho medo que as pessoas me rejeitem, que as pessoas deixem de me amar. E aí é um amor de dependência. O verdadeiro amor, ele acontece pela liberdade, por raízes e não âncoras. Então, se libertar de todos esses mecanismos do inconsciente coletivo, dessas aprovações sociais que existem no mundo, só depende de você, de tomar essa decisão e falar, o mundo pode me julgar, o mundo pode me rejeitar, pode me falar um monte de coisa.
Só que eu sinto dentro de mim a seguinte verdade, que a minha vida deve ser essa. E quando você assume isso, você passa a ser o líder da sua vida. E esse processo é seu, é unicamente seu. E você, para conseguir tomar esse poder da sua semente, qual é a sua semente? E saber, eu sou isso aqui. E não, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo para agradar os outros. Lógico, o teu comportamento não deve ser um comportamento que gere desarmonia e causar conflitos. Assumir a liderança e ser um líder é você tomar uma decisão interna de saber para onde você quer ir e assumir esse norte da vida e ir em direção a isso passo que passe. O tronco tem dois aspectos, ser um aprendiz, um seguidor e ser um líder. E nesse tronco, essas duas características são importantes. Para quê? Ser um líder para você influenciar as pessoas ao seu redor. Para quê? Para o bem. Em cima do muro, você está para o lado oposto. Em cima do muro, se você não faz nada, porque uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, Cartão, eu não faço mal para ninguém. Mas não, isso não é o suficiente. Se você não faz mal para as pessoas, não é o suficiente. Se você quer crescer como uma árvore em evolução, você deve fazer o bem. Influenciar as pessoas para o bem. Olhar para as pessoas, falar aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso da vida, incentivar as pessoas a darem o próximo passo, se apoiar de pessoas que estão também vivendo esse processo de evolução. Ou seja, ser um tronco dentro de um bosque. Se você é um tronco solitário que está querendo triunfar sozinho, se desenvolver sozinho, vai ser mais difícil. Toda árvore que vive solitária, ela está mais desprotegida. Então construa o seu bosque. Busque pessoas que fazem parte daquilo que você acredita e compartilhe com essas pessoas. E seja um aprendiz, ou seja, essa característica do tronco, aprenda com quem sabe e ensine para quem precisa aprender. Essa troca vai fazer com que o bosque cresça. E nós, como seres humanos, estamos cortando muito as árvores. Significa, estamos cortando coisas importantes no nosso processo de evolução. E nós precisamos nos fortalecer. Então, se você que está vendo essa live, está vendo essa palestra, busque o seu bosque, busque as pessoas que compartilham daquilo que você acredita como verdade. E se fortaleça, apoie essas pessoas, seja apoiado, se permita, peça ajuda. Tem muitas pessoas que estão aí sofrendo, é aquela árvorezinha no meio de um descampado que está lá sofrendo sozinha. Daqui um pouco alguém vai lá e vai cortar. Não, é melhor ser um bosque, porque o bosque ele protege, ele traz o ambiente, a umidade, os nutrientes, os ensinamentos. Então busque uma tribo, busque um lugar, busque um bosque, busque pessoas que possam te ensinar e que você possa ensinar. A terceira característica são os ramos. A terceira característica das árvores representam as habilidades e virtudes. Deixa eu te contar que eu aprendi a trabalhar com 12 anos sendo office boy. Aos 13 eu fui sonoplasta de rádio, ou seja, era aquele DJ que ficava deixando a rádio no ar, tocava os comerciais e ligava o microfone para o locutor falar. Isso era o meu trabalho como sonoplasta, isso acontecia muito na rádio AM na época, hoje em dia os radialistas, a maioria já operam, né, o programa todo, mas na minha época não era assim. Aos 15 anos eu já falava numa FM para 45 cidades. Depois que eu saí da rádio, me tornei músico e me tornei instrutor de capoeira. Depois eu fui trabalhar com moda, com roupa, comércio de vestuário, compra e venda. Depois eu fui trabalhar com turismo e depois eu fui começar a estudar desenvolvimento humano e me resgatei dentro do processo de desenvolvimento humano, que foi uma coisa que sempre me acompanhou durante a vida, e a comunicação. Ou seja, todas essas habilidades de situações que eu fui vivendo na minha vida são ramos de experiência que eu vivi. Você não conhece quais são as habilidades, as experiências que você viveu na sua vida e que te possibilitam aproveitar isso para evoluir e servir, você está perdendo a oportunidade de oferecer para as pessoas aquilo que você já sabe. Às vezes você tem uma característica, uma habilidade, um conhecimento que você não compartilha. Se você pinta, ofereça para o mundo aquilo que você sabe fazer. Se você sabe cozinhar,
Ofereça para o mundo aquilo que você sabe fazer. Se você sabe escrever histórias, escreva histórias. Sirva para o mundo com o melhor que você tem. Todas as pessoas que eu conheço têm uma característica, uma habilidade, uma experiência que poderia servir muito para outras pessoas aprenderem a se desenvolver. Quanta coisa você já viveu, quantas experiências você já experienciou, quantas superações você já teve e que através de tudo isso você pode entregar para as pessoas, para que o mundo seja melhor. Às vezes você está aí agarrado num único galho, dizendo, essa aqui é a minha profissão. Eu tenho um canudo, eu estudei na universidade, eu tenho uma pós-graduação, e está agarrado em uma única coisa que você diz, eu sou isso. Mas tem tantas outras características e habilidades que você pode servir ao mundo e que às vezes você não está colocando à disposição. Às vezes tem pais, tem tios que não compartilham com os sobrinhos as histórias, com os filhos as histórias de tudo que já viveu. Não compartilham às vezes os ensinamentos que a vida teve. Eu aprendi isso com meu avô, aprendi aquele outro. Ensine para as pessoas, mesmo que não seja profissional. Porque às vezes a gente está agarrado num galho dizendo, essa é a minha profissão. Ok, e as outras coisas que você sabe, quanto disso pode se tornar profissão, quanto disso pode se tornar um ambiente de confraternização, de evolução humana. Compartilhe com as pessoas, ensine as pessoas o que você sabe. E a quarta característica, que eu diria o néctar, né? O propósito de tudo isso, o resultado de tudo isso, é o fruto. O melhor que você tem para oferecer para as pessoas, é o melhor que você tem para oferecer para a humanidade, para o planeta. E dentro do fruto, normalmente tem a semente, que vai dar novas vidas, que vai gerar novos bosques, que vai construir uma nova existência. E o fruto significa a sua missão de vida, seu legado de vida. O fruto significa a cada dia você entregar um fruto novo para a humanidade, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da comunidade que você vive. De alguma forma, se é na tua parte profissional, seja o melhor que você pode ser. E nessa palestra que se chama As Árvores que Jogam, significa justamente isso. Você conseguir chegar nesse quarto nível em que você está jogando o campeonato mundial da vida, que é deixar um legado, deixar uma marca para o planeta. Uma marca registrada, uma marca sua, uma memória, que quando você não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de você e vão falar, aquela pessoa merece a minha memória, merece que a minha vida seja melhor, porque essa pessoa me deixou um ensinamento, essa pessoa me deixou algo que me nutre, algo que me alimentou. Ou seja, o alimento, o fruto, ele justamente faz isso, ele dá essa energia para que mais e mais pessoas possam seguir existindo. E a quarta característica, que é o fruto, é aquela característica que faz com que você busque cada vez mais o sol. O processo de evolução da árvore é buscar a luz, ou seja, cada vez mais para cima, mais consciente. O processo da evolução da árvore é buscar a luz. O processo da evolução da humanidade, na minha visão, naquilo que eu acredito, é buscar a consciência, buscar a vida, buscar aquilo que é melhor, buscar aquilo que pode ser mais valioso. Se dentro de você, dentro do seu tronco, tem uma verdade, lute por essa verdade, transforme através das suas habilidades essa verdade em frutos, que possa deixar esse planeta mais vivo, mais colorido, mais verdadeiro. O mundo só não é melhor porque tem muitas pessoas que não entregam essa etapa da sua vida para as pessoas. E você não precisa ser uma árvore centenária. Eu já vivi a experiência de plantar uma árvore, em pouco tempo ela ainda está pequenininha, com tronco enfraquecido ainda, fraquinho, com raízes não tão grandes, com ramas não tão grandes, mas já soltando fruto. Você pode soltar fruto, você pode compartilhar o seu legado de vida sem você daqui um pouco saber direito qual o sua principal semente.
mas você já pode contribuir e buscar, cada vez mais buscar esse processo de evolução. E quanto mais pessoas, quanto mais árvores estiverem jogando o campeonato mundial da vida, estiverem indo em busca de jogar o jogo da vida, de peito aberto, voltado para o futuro, consciente das suas habilidades, consciente da sua verdade, do seu tronco, sabendo de onde vem, com as raízes fortalecidas, honrando sempre tudo que dá a vida, que oferece a vida, seguramente a nossa vida vai ser melhor. Jogar o jogo da vida é um processo de evolução. Se você está nessa etapa de honrar, honre. Depois comece a fortalecer. Faça bem feito. Não quero daqui um pouco cumprir as etapas, porque tem muitas pessoas que querem chegar no fruto e falar: eu sou esse fruto, eu faço isso, eu tenho aquilo, eu sou aquele outro, eu sou. Não. Você é o todo. Você não é o que você tem, você é o que você é. As suas raízes, o seu tronco, as suas ramas e os seus frutos. E quanto mais você fizer esse processo integral do processo de evolução, mais rápido você vai conseguir alcançar a clareza, a luminosidade da vida, a verdade da vida, o que envolve a existência. E esse processo final, que é a verdade, que é a existência, é um processo de liberação do sofrimento da vida. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o fruto é o suficiente. E quando acontece alguma coisa que machuca o tronco ou prejudica as raízes, o fruto desaparece. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que acham que a vida é maravilhosa pelo fruto que tem, pelas coisas que tem, e está sutil a vitalidade da árvore. E de repente o resultado muda e de uma hora para outra a pessoa se vê sem o fruto e sofre porque não sabe qual é a sua raiz, não sabe qual é o seu tronco, não reconhece suas habilidades e tinha um fruto, não um fruto consistente, mas um fruto superficial. E tem muitas pessoas na vida que vivem um fruto superficial. Acham que o que tem é o suficiente para fortalecer a existência. E o fortalecimento da existência tem momentos em que a árvore não solta o fruto. Tem momentos que ela está se fortalecendo. Então, se você tem algum projeto, se você tem algo na sua vida que faz parte do seu tronco de vida e você já está reconhecendo as suas ramas, mas você ainda não está soltando o fruto, aguarde, porque o fruto vai ser natural oferecido para o planeta. Vai ser um processo natural. Por isso, cuide da raiz, fortaleça o seu tronco, seja um aprendiz e um líder, com um tronco bem forte, bem maduro, para que qualquer vento não te derrube, para que as pessoas possam reconhecer que você é uma grande árvore, um grande líder, que aprende de outras árvores e se fortalece. Reconheça suas virtudes e o resultado, o fruto, vai ser uma consequência. Ok? Que o seu legado de vida, que a sua missão de vida seja uma árvore integral e que o jogo da vida seja jogado por uma pessoa que joga preparado para o jogo da vida no campeonato mundial e não apenas um campeonato ilusório. Que seja realmente uma estrutura de raízes profundas, um tronco forte, ramas fortalecidas, habilidades, desenvolvendo novas ramas. Cartan, eu não sei tal coisa, vai e aprende, cria uma nova rama. Eu não sei inglês, eu não sei falar em público, eu não sei abrir um negócio, eu não sei trabalhar com marketing, não sei trabalhar com financeiro. Ou seja, são tudo ramas que você pode ir desenvolvendo na sua árvore. Depois que você sabe para onde você quer ir, o seu tronco, você vai aproveitando tudo que a vida pode te ensinar. E aí o fruto naturalmente vai existir. De tudo isso que você pode aproveitar da sua copa, do seu processo de evolução. Então, essa é a mensagem. As árvores que jogam são árvores que jogam o campeonato mundial. Que você seja uma árvore que joga o jogo da vida, focado para o futuro. Olhe para o futuro. Para onde você quer ir? O que você quer estar vivendo daqui 5, 10 anos? Quais habilidades novas você quer aprender? Quais são as coisas que você quer desenvolver para chegar cada vez mais rápido na consciência, na verdade da vida? Busque a luz o mais rápido possível e você vai ver que aquela sombra que existe, aquele processo de estar embaixo da terra,
cada vez mais vai te impulsionando para alcançar a consciência mais elevada que você pode alcançar. Eu reconheço a sua semente interna, reconheço o que você tem de melhor e é essa energia que eu estou te convidando a olhar. Você é um ser maravilhoso. Se você está aqui assistindo essa palestra, assistindo essa live, é porque você está vivendo um processo maravilhoso de evolução e fico feliz de compartilhar com você porque você faz parte desse bosque em que eu existo. Então um beijo no coração, que a sua noite seja maravilhosa e que você possa viver esse processo de evolução jogando os campeonatos da vida.